Bom, aí a gente chegou à conclusão de que a gente tem um feto, que esse feto tem vitalidade, e agora a gente vai comprovar se ele está mesmo naquela cronologia esperada ou de acordo, por exemplo, com a data da última menstruação que a nossa paciente nos disse. Então a gente vai tentar medir o quê? O comprimento cabeça-nádega e tentar chegar naquele númerozinho mágico que a gente falou ontem na aula, que é entre 45 e 84 milímetros, sim ou não? Então a gente tenta fazer um corte sagital mediano mais perfeito possível. Tá? Muitas vezes exige muita paciência aqui para a gente tentar fazer esse corte. E o ideal é que a gente tenha o nosso feto o mais horizontal possível em relação ao feixe acústico e que ele ocupe cerca de 75% da tela. Vamos tentar ver o que a gente consegue nessa imagem aqui. Não está muito boa não, mas só para a gente ter uma ideia, a gente tem que medir 3 vezes e pegar a maior das 3 medidas. Lembra que eu falei ontem que a gente tem que ter um feto em posição neutra, ou seja, a gente tem que visualizar líquido entre o tórax e o queixo? Muito bem, embora ele pareça um pouquinho fletido aqui nessa imagem, está dando para ter uma noção muito boa. Olhem aqui a bexiga. Tá? Então a gente chegou à conclusão aqui por essa medida que ele tem, sempre em milímetros, tá gente? 56,8 milímetros, todo mundo está vendo aí na tela? Sim. E que isso dá uma idade gestacional, uma cronologia de 12 semanas e 2 dias, muito próximo do que ela nos informou, sim ou não? Que eram 12 semanas. Vamos tentar ver se a gente consegue melhorar um pouquinho essa imagem. Muitas vezes o feto vai dar para a gente a posição em 2 minutinhos. Muitas vezes vai ser bem difícil, porque ele vai virar a cabecinha para o lado, não vai dar uma posição tão perfeita, você tem que ter um pouquinho de paciência e ir atrás da sua imagem. Às vezes um pouquinho, às vezes um pouquinho mais. Às né? vezes um tantão. E às vezes a paciente tem que dar uma volta, tem que sair, o feto começa a mexer, você vai mexendo junto com ele. Muita gente, Vitor, pergunta a respeito da abordagem. Né? Devo fazer sempre um exame transabdominal? Devo fazer sempre um exame transvaginal? Como é que rola isso? Então, é que a gente até conversou isso ontem durante a aula teórica, 95% das vezes esse exame é feito por via transabdominal. Isso é o que diz a ISUOG, isso é o que diz a Fetal Medicine Foundation. Então é onde a gente se baseia. 95% das vezes a gente vai conseguir fazê-lo pela via transabdominal. A depender do biotipo físico da paciente, você pode acabar optando pela via transvaginal. E também naquela situação onde você tentou, pediu para a paciente voltar novamente, acabou achando impossível a sua aquisição pela via transabdominal, você pode lançar a mão da via transvaginal sempre tentando respeitar aquela questão ética de modificar a via do pedido, né? Sempre tentar prestar atenção nisso e colocar para a paciente que a sua opção de trocar a via é para tentar fazer com que você consiga a avaliação e ela vai entender isso daí, você pede licença, fazer um transvaginal. Mas na maioria dos casos, se você tiver aquela paciência que a gente comentou agora há pouco, você consegue. Paciência e meticulosidade.